Nós, na nossa preparação, então, nessa série para a Quaresma de São Miguel Arcanjo, nós iremos aprender sobre a hierarquia celeste. E agora, chegamos nessa segunda aula, onde nós iremos aprender sobre o segundo coro, ou a segunda ordem da hierarquia celeste, chamada de querubins. Os santos querubins são anjos poderosíssimos, anjos que Deus enviou para guardar, sobretudo, o Éden, mas também a sua presença e a sua glória. Bom, nessa aula eu quero trazer para você esta realidade das vezes na palavra de Deus aparece os santos querubins. Os santos querubins, eles são anjos poderosíssimos. A palavra querubim vem do hebraico keruv. Keruv significa abençoador, aquele que abençoa. Segundo um grande teólogo da igreja, Pseudo Dionísio, Dionísio ensina que os santos querubins são chamados de teólogos de Deus, pois se os serafins têm a graça e o poder e também habita neles a graça de serem abrasados, consumidos como uma vela na presença de Deus e na sua glória, também aqui nós temos agora os querubins. Se os serafins estão, presta atenção, se os serafins estão diante do trono de Deus e esta glória, este fogo queima profundamente, ilumina de dentro para fora, agora nós temos nesse momento os santos querubins, que não estão na presença como de frente para o Senhor, mas estão com o Senhor no meio. Portanto, os querubins, eles representam e eles são a graça, de manifestação de Deus nos seus anjos, no meio da comunidade, no meio. Ora, em todas as vezes que nós iremos falar sobre os querubins, um querubim nunca estará sozinho. Ele sempre estará em par, um com o outro, ou vários deles. Então, por exemplo, quando nós vemos a primeira vez que aparece a palavra queruf, ou querubim, se encontra no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, o Senhor coloca e decide colocar no Éden, a entrada, na porta do Éden, 2 querubins. No meio deles, possui então uma espada de fogo. A palavra diz assim, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden o homem, e colocou querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ora, os querubins então aqui, nesse sentido, são colocados como guardiões da entrada do paraíso para que o homem não tenha acesso à árvore da vida. Ora, essa árvore da vida, na verdade, era aquilo que era o desejo do homem de ser como Deus, de querer ser imortal, não ter acesso. Esses querubins, então, estão aí. Mas logo em seguida, outra vez que nós vamos ver essa palavra de querubim, se encontra no livro do Êxodo, capítulo 37. E diz assim: faça uma tampa de ouro, fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente, um para o outro, com o rosto voltado para dentro da tampa da Arca da Aliança. E aí, aqui, o autor sagrado está nos contando a história de quando Deus pediu a Moisés de construir a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, meus irmãos, nada mais é do que a manifestação da presença de Deus. Lembremos que depois que Israel sai do Egito e quando Moisés sobe a montanha
e a nuvem, a glória, o poder de Deus o envolve, o Senhor pede para que Moisés construa uma arca feita de acácia. Essa arca era revestida de ouro. E na tampa da caixa, você tinha 2 anjos, os 2 querubins. Preste atenção, esses querubins, esses anjos, esses seres, possuíam corpo de homem e o outro corpo de mulher, asas de águia, que se estendiam de uma forma que se tocavam, mas quase se tocavam, mas não se tocavam uma outra, mas apontava para cima. E você tinha então corpo de homem, asa de anjo e rosto humano. Rosto de uma menina, rosto de um menino. Segundo os grandes teólogos e também rabinos, representa a complementariedade da criação do homem e da mulher. Pois então, os querubins não se olhavam um de frente para o outro, eles não se olhavam um para o outro. Olha o ensinamento. Eles não se olham na arca um para o outro, mas eles olham para dentro da arca. Portanto, então, prostrados. Não olham para o outro, mas olham para dentro da arca. Por que os querubins estão olhando para dentro da arca? E outra coisa, eram feitos de ouro maciço. Era uma única peça. Os querubins eram assim, ó. O corpo deles, né? Mas os joelhos se encontravam uns com os outros. Eles eram ligados pelos joelhos, mas as asas não se tocavam em cima. Por quê? Porque o que as asas tocavam era quando Deus descia para falar com Moisés e a chama ficava no meio. Portanto, então, os querubins ajoelhados uniam os joelhos e as asas tocavam a presença de Deus. Ok? Olha a simbologia disso. Não olhavam um para o outro, nem para o lado, nem para outro lugar, mas dentro da arca. Por que dentro da arca? Porque dentro da arca, aquilo que se gastou dentro da arca para ser feito foi muito mais valioso e se gastou muito mais do que foi para fazer fora. Ora, dentro da Arca da Aliança foi-se revestido com ouro, mas também com todas as 11 pedras preciosas, diamante, rubi, esmeralda, turmalina, enfim. Era muito mais caro o que estava dentro, ok? Só que, além disso, dentro da arca não tinha 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, mas 11. Por quê? Porque a 12ª pedra ficava no peitoral do sumo sacerdote, que era a tribo de Levi. Ok? E o que mais tinha dentro da arca da aliança? Dentro da arca da aliança você vai ter a vara de Arão que floresceu no deserto, as tábuas da lei e um pote de maná. Mas quem lembra da história do pote de maná? Quem lembra da palavra que conta para nós sobre o maná? O maná era aquela comida, aquele pão que Deus mandava no deserto para Israel. E Israel recolhia um pouco e comia. Se Israel guardasse aquele maná para outro dia, estragava. E a pergunta que se faz é a seguinte: por que o pote de maná dentro da arca, por que o maná dentro do pote da arca não venceu, não estraga? Porque tudo aquilo que está na presença de Deus, tudo aquilo que tem Deus no meio, tudo aquilo que tem Deus como centralidade na vida, não tem prazo de validade. Por isso que os santos, por isso que nós somos chamados a conviver com Deus, pois vivendo com Deus viveremos para sempre. Tá entendendo? Você viu que lindo? Ora, quem está na presença de Deus não tem prazo de validade. E as tábuas da lei? A Torá. Os 10 mandamentos estão ali dentro. E a vara de Arão que floresceu no deserto. Então, os querubins estão olhando para dentro da arca.
daquilo que não se vê, daquilo que não é notável. É por isso que Jesus nos ensina que se nós queremos de fato sermos escutados pelo Pai, nós precisamos, olha que lindo, nós necessitamos sermos íntimos dele, como? Deixando a porta do nosso quarto. Não façam como os fariseus que vão nas praças, gritam, ficam falando, mostrando para os outros que não, faz jejum, passa perfume, veste bem, esconde o teu jejum. Não fala para as pessoas, pois o teu pai que vê no escondido te recompensará. E aí mais na frente você vê algo mais lindo ainda. Que é o quê? Você vê Davi, que é ungido por Samuel. O profeta Samuel é enviado a Belém para ungir Davi. Aí o que Jessé faz? Passa diante de Samuel todos os seus filhos. Aí passa um forte. O Senhor fala, não é esse. O outro maior ainda, não é esse. Um guerreiro, não é esse. Um administrador, não é esse. E aí o Senhor fala assim para Samuel, Samuel, para. Você está se impressionando com as aparências. Mas Deus não vê as aparências. O Senhor sonda e vê o fundo, o profundo do coração. Passa todo mundo, não sobrou ninguém. Aí Samuel pergunta, mas tem mais algum filho? E Jessé diz, sim, eu tenho mais um filho. Está escondido nas montanhas, no meio das ovelhas. Fica para lá, nem vem comer à mesa. É o mais novo. Mais novo que tocava salmos para Deus sem ninguém ver. Fazia serenatas para Deus. Davi, antes de ser conhecido publicamente, foi forjado nas montanhas, escondido nas montanhas. Okay? Então, por que os querubins estão olhando para dentro da arca? Porque o que tem dentro da arca é mais valioso do que está fora. Enquanto as pessoas estão maravilhadas com o esplendor do ouro que brilha no meio do sol, os querubins estão olhando para dentro da arca e não se olham um para os outros, não olham para o esplendor de si mesmos, mas olham para a arca, para dentro da arca. Por quê? Escute. Nos momentos da sua vida, o que importa de fato, de verdade, é se você conseguiu olhar para dentro e ver essa realidade. Então, esse é o ensinamento dos querubins. E onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Quando Moisés, Jesus está fazendo referência aos querubins. Quando Moisés tinha algum problema, ele ia diante da arca do Senhor, se prostrava, invocava o Senhor. O Senhor vinha na sua glória, na sua Shekinah, e a chama ficava entre as duas asas. Entre os querubins. Que forte. Tá entendendo? Deus ficava no meio. Portanto, os santos querubins são aqueles que tem Deus no meio. Então, portanto, eu não olho para as distrações. Eu olho para o centro da vida. Como os querubins nos chamam a fazer. Os querubins, eles olham e trazem Deus. Portanto, então, tanto que numa tradição antiga, oriental, na liturgia de São João Crisóstomo, a liturgia bizantina, os querubins possuem Deus no meio. E portanto, então, nós que estamos na missa, olha que lindo. O altar é a visão do Apocalipse. O altar é onde está o trono do Cordeiro, o altar. O Cordeiro vai ser imolado ali, os anjos em volta, por isso que tem os coroinhas vestidos de branco, enfim. E diante do trono estão os querubins. Portanto, na liturgia de São João Crisóstomo, nós fazemos às vezes os serafins e dos querubins e dos tronos. Portanto, porque nós cantamos na missa: Santo,
santo, santo. E, portanto, o cântico que para nós é o sanctus, em latim, no grego é o querubicum. Nós somos os querubins que adoram como assembleia. Por isso que na missa, teologicamente é válido, quando o sacerdote diz, o Senhor esteja convosco. Nós respondemos, Ele está onde? Escreva aqui nos comentários. O Senhor esteja convosco. E a resposta é, na Santa Missa, Ele está no meio de nós. Essa é a realidade de ter Deus no meio da nossa vida, no meio da nossa família. Portanto, os querubins também eles possuem o conhecimento profundo de Deus. Eles conhecem e sondam os mistérios divinos e são chamados então de santos teólogos, porque ensinam sobre os mistérios divinos. Aonde eu ensinei para vocês aqui que esteve os primeiros querubins? Primeira vez que aparece? No paraíso. 2 anjos. No Evangelho de Mateus e de Lucas, aparecem 2 anjos, as mulheres. Mas no Evangelho de São João, quando Maria Madalena, procurando Jesus no sepulcro, inclina-se, chorando, ela vê 2 anjos, um à cabeceira e outro aos pés, vestidos de branco. Ora, se um estava à cabeceira e outro sentado aos pés, esses aqui estavam fazendo guarda ao corpo do Senhor que havia sido ressuscitado. Quando Jesus é sepultado, esses 2 ficaram aqui. Como na Arca da Aliança, como no Jardim do Éden. Portanto, então, a angelologia nos ensina que esses anjos que anunciam a ressurreição do Senhor são querubins. Os mesmos anjos que fecharam as portas do paraíso para que o homem não entrasse, agora com a ressurreição de Jesus estão sentados no seu túmulo, como que alguém que está sentado ou sentado em uma cátedra ensinando que o Senhor ressuscitou e que agora você tem lugar de volta no céu. Num jardim, os anjos guardaram a entrada e num jardim também, agora. Esses mesmos irmãos estão dizendo, o céu está aberto. Então, os santos querubins são esses anjos poderosos do exército de São Miguel Arcanjo. Então, portanto, é importante você conhecer as ordens angélicas para você saber com quem você vai combater e lutar em todo esse tempo. Deixe seu like aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Essa aula de quase 20 minutos aqui para você sobre angelologia, só sobre os santos querubins. Faço aqui para que você conheça esses irmãos. Digo para você, para que você saiba que eu farei a Quaresma de São Miguel aqui às 21h30. Então participe da Quaresma de São Miguel. E quero dizer também para você que se você ainda não é membro do Apostolado de São Rafael e Santos Anjos, torne-se membro desta obra, onde você vai aprender ainda mais sobre os santos. Então, onde os querubins nos ajudam? Os querubins, eles vão ajudar você quando você tiver alguma dúvida, quando você tiver que estudar, passar numa prova, um filho teu tem que passar numa prova, no vestibular, peça e invoque os santos querubins para ele. Os querubins são os anjos que nos ensinam a adorar, que nos ensinam a buscar a centralidade, que no meio da bagunça, no meio de tudo, eles nos ensinam a olhar para o centro, para a essência. Nos lembram o tempo inteiro. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que não se esquece de nós. Ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Santos querubins, rogai por nós. Escreva nos comentários. Até o próximo vídeo sobre esse tema. Eu quero que você saiba, estas são aulas de angelologia para você conhecer.